Olha como o pai faz o trabalho direitinho, né? Então esse é o julgamento final. Não vai poder ficar aqui, mas não vai se perder. Vamos ler a parábola das 10 virgens, para depois nós falarmos do casamento. Parábola das 10 virgens está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, começa logo no versículo 1, e ele diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, trouxe um modelinho aqui, essa é uma lâmpada da época, né? Só que ela é maiorzinha. Coloca o óleo aqui, o pavio aqui e clareava a região, porque não tinha luz elétrica, não tinha lâmpada, não tinha nada. Então, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 dessas virgens eram prudentes e 5 loucas, imprudentes, tá? As loucas ou imprudentes, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. É o combustível para a lâmpada. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram, todas elas, e finalmente adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, lá de fora. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, as imprudentes falando para as prudentes: Dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam, nem acendem. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós também. Ide vocês, imprudentes, né? Ide antes aos que vendem o combustível, o azeite, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, Jesus, né, Filho do Homem, há de vir. Então, essa é a parábola. Vamos falar um pouquinho desse contexto, né, o contexto em que aconteceu essa parábola. Jesus esteve fisicamente conosco há 2000 anos atrás. Ele veio como judeu, veio no meio dos judeus e viveu no meio dos judeus e desencarnou no meio dos judeus. Por que veio como judeu? Era o povo de toda a terra conhecida que tinha o entendimento do Deus único, que vinha lá da época de Abraão, né? E que passou todos esses séculos, e aí vem Jesus no meio de um povo que já entendia a existência de um único Deus. O restante do mundo, politeísta, adorava vários deuses. Então Jesus veio no meio dos judeus, viveu e desencarnou como judeu. Então ele se expressava no meio dos judeus, para os judeus, usando a linguagem, né? Levava em conta, obviamente, era natural, os costumes, os hábitos, as tradições daquele povo. Ele conhecia a história daquele povo, então ele vivia como um judeu, de fato ele era, e vivia inserido numa sociedade de judeus. Então, nós lembramos também a semana passada, para aqueles que puderam acompanhar pelo YouTube, a questão da parábola do bom samaritano. Quando nós falamos da parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando ele foi assaltado, bateram nele, quase o mataram. Depois desceu um sacerdote, passou por ele, dirigiu a ele um bom olhar, uma prece, mas seguiu, foi lá para Jericó. Passa depois um levita. Levita era o auxiliar do sacerdote, o coroinha, tá? E também dirigiu a ele, aquele que estava caído, o seu olhar, mas seguiu para o seu trabalho no templo. E depois passa o samaritano.
samaritano era exatamente o judeu desprezado pelos judeus. Por quê? Porque o samaritano, ele havia se misturado com outras crenças, com outros povos, então o judeu não o respeitava como judeu. Era um judeu de terceira, quarta, quinta classe. Era desprezado. E Jesus vem e diz, e o samaritano pegou aquele homem caído, colocou no seu cavalo, levou-o até uma estalagem, deu do seu dinheiro para que o dono da estalagem cuidasse daquele homem. Ele tinha compromisso, mas disse, olha, cuida, porque na volta, se eu tiver que pagar alguma coisa a mais, tudo bem, eu pago, mas cuida desse homem bem, né? De uma forma boa. E aí ele pergunta, qual que foi o próximo daquele caído? E o doutor da lei sequer falou o samaritano, porque ele tinha tanto desprezo, e continuou tendo, né? Que tristeza. Ele disse, foi esse último. Então, dentro da tradição, da cultura, do entendimento do povo judeu, até hoje, quando ele busca estar com Deus, por exemplo, ele vai ler a Torá. Torá é o livro sagrado, né? Os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Então, quando eles vão ler a Torá, que é Deus presente naquele momento, ele sobe uma espécie de um palquinho lá, de um púlpito, chamado bimá, que tem que galgar alguns degrauzinhos para chegar até a Torá que está lá em cima. Ou seja, ele vai falar com Deus, ele sobe. Jesus ia fazer sermão das bem-aventuras, todos os sermões, né? Lá no Monte das Oliveiras, ele subia o monte e lá no alto é que ele fazia. Era a tradição do povo judeu. Moisés foi receber os 10 mandamentos, ele subiu o monte, né? Então, sempre foi assim. Então, nessa parábola do bom samaritano, Jesus, dentro da tradição dos judeus, e ele era judeu há 2000 anos, ele nunca falaria que o homem estava descendo de Jerusalém, subindo de Jericó a Jerusalém. Por quê? O homem estava subindo. Subindo era buscar Deus. E se ele ia buscar Deus, nada de mal aconteceria a ele. Era o entendimento daquele povo. Por isso que ele diz, na parábola, que o homem descia de Jerusalém a Jericó. Ou seja, dentro do entendimento, da cultura daquele povo, aquele homem estava se afastando de Deus. Por isso que foi assaltado. Algo ruim lhe aconteceu. Então, Jesus era judeu, era, portanto, oriental, porque Israel, Palestina, já está na Ásia, né? E, portanto, Jesus, como povo, de um modo geral, né, o povo oriental, se utilizava de metáforas. Metáforas que é uma figura de linguagem e que descreve uma determinada situação, um objeto, não importa o que, mas descreve de uma maneira que você não vai fazer uma leitura literal, não vai ao pé da letra, né? Então essas expressões não podem ser você querendo entender ao pé da letra. Por exemplo, nós citamos ainda como exemplo na semana passada, eu tenho uma saúde de ferro. Não vá ler, né, ao pé da letra, porque minha saúde não é de ferro, né? E se fosse, já estaria até enferrujada. Seu amigo é um monstro. Não, né? É uma expressão, dizer, ele é muito ruim esse rapaz. Então, eles utilizavam muito de metáforas. Então é preciso buscar a mensagem que vai além das palavras, aquilo que está embutido. Então sair da letra que mata para ir buscar o espírito, o sentido que dá vida, aquela historinha, enfim, aquilo que está sendo falado. Então, Jesus, lembramos também, ele disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, né, o finalzinho da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus.
É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dá para entender? A nossa visão ocidental, que é muito objetiva, não foge, é muito em cima da letra, fica um pouco estranho. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Jesus, o que será que ele quis falar? Então, lembrando, em Jerusalém, aquelas muralhas que cercam a cidade, aqueles blocos de pedra enormes, apoiando que formam as muralhas, eles têm em muitos locais uma fenda, um risco, um corte na pedra, que vai de um lado a outro. E esse local era onde as pessoas que estavam do lado de dentro da cidade, para se defender, podiam ali olhar para o lado de fora, observar o que estava acontecendo e eventualmente até uma flecha ele poder lançar por aquela fenda. Aquela fenda se chamava agulha. E era mais fácil um camelo passar naquela fenda do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente já está chegando mais ou menos perto do que Jesus queria dizer. Era óbvio que era impossível um camelo passar por ali, mas era possível um rico entrar no reino dos céus. Como não? Então ele se reportava a um rico que era apegado à sua riqueza. Um rico que fez da sua riqueza o seu Deus. Então, olha como Jesus, através dessa historinha, ele nos leva a pensar. Mas se nós não formos buscar esse entendimento, ficaria um pouquinho difícil, né? Por que agulha? Por que camelo? Outra expressão também, outra possibilidade, é que o fio daquela época que era usado para costurar, era fio que era pelo de animal, e que eles davam o nome de camelo. Esse fio, que passava a ser uma linha, passar pelo buraco da agulha. É mais fácil passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, quando a gente vai buscar o sentido das coisas, a gente vai ver que fica até mais interessante, né? A gente começa a ver aquilo que Jesus deixou com outros olhos. Olha que interessante, né? Bom, então vamos começar a ver o casamento. Afinal de contas, a parábola das 10 virgens se reporta a 10 moças que estavam para uma cerimônia de casamento. Então vamos ver como que era uma das versões, porque existem outras, tá? A noiva. Quem era a noiva? A noiva era conhecida, tratada como a virgem. Era novinha. Naquela época, a menina se casava com 12, 13, 14 anos. Era o normal casar-se com 12, 13, 14 anos. Então, a noiva também era uma virgem, mas não essas 10, tá? O noivo também se casava na faixa dos seus 16 anos, 17, por aí. Então, o noivo ia até a casa da noiva, que ainda não era noiva, eles iam começar um relacionamento, ele vai até a casa da mocinha para conversar com os pais e pagar o dote. Tinha que morrer com dinheiro. O dote que é chamado moar. E aí, a partir do momento em que ele pagava o dote, firmava-se o contrato de casamento, cujo nome no hebraico é ketubá. O noivado, que era eruzim, durava de máximo 2 anos. O noivado. Não dava para enrolar mais do que isso. 1 a 2 anos. Só que quando chegava a proximidade do casamento, ia acontecer o casamento, o que é que acontecia? A noiva permanecia aguardando o noivo vir. E ela ficava num local específico. E ali ela ficava acompanhada de 10 virgens, também jovens, na idade dela, ali seus 12, 13 anos. Então ficava a noiva nesse local, junto com 10 virgens, na mesma idade. É como se essas virgens fossem madrinhas de casamento, tá? E ficavam aguardando
a vinda do noivo, mas não sabiam a que horas ele viria. Não tinham conhecimento. Então, como não sabia a hora que viria, daí a necessidade delas terem a lâmpada. Porque se ele viesse à noite, eles teriam que ser conduzidos, a noiva com o noivo, até o local em que aconteceria efetivamente o casamento. E na escuridão da noite era preciso ter a lâmpada acesa, porque senão também não serviria para nada. Então, o noivo, por sua vez, enquanto a noiva estava acompanhada das 10 virgens, num local específico, o noivo permanecia na sua casa, sua própria casa, acompanhado de um amigo, um padrinho. Esse amigo seria como um precursor, o que iria depois na frente do noivo. À frente do noivo iria o precursor. Ele seria o porta-voz, né? Uma boa figura. E aí vamos recordamos a semana passada de João Batista, né? O primo de Jesus, que ele foi um precursor. Ele veio na frente de Jesus. Ele veio conclamar as pessoas a se arrependerem, a mudarem de vida. E quando ele se reportava ao Messias que viria, ele dizia: olha, quando ele vier, eu não sou digno nem de desatar a sandália do pé dele, de tão pequeno que eu sou. Ele era o precursor. Então a finalidade de João Batista era reconhecer Jesus na hora que Jesus aparecesse. E é o que ele realmente fez. Vamos voltar ao casamento. Então estava na casa do noivo, o noivo com esse amigo que seria o precursor dele. Quem determinava a hora, o momento, do noivo ir buscar a noiva, ir até a noiva, era o pai do noivo. O pai do noivo dizia: menino, pode ir agora. E ele saía com o precursor na direção do local onde estava a noiva. Dada então essa ordem, ele, o noivo, juntamente com o precursor, iam seguindo e o precursor à frente. Quando chegava próximo ao local, né, onde estava a noiva, o precursor daria o conhecimento à noiva e às virgens que o noivo estava chegando, né? Daí que na parábola nós vimos que alguém gritou: aí vem o noivo, era o precursor. Aí vem o noivo, era esse amigo do noivo que estava avisando: ó, pessoal, acendam a lâmpada, que o noivo está chegando. Mas um ponto interessante: quando as pessoas não conhecem, não estudaram, não pararam para pensar, vão pensar que o noivo vai se casar com todas elas. Não existe bigamia, era monogamia. Então 10 virgens estavam ajudando a noiva. O noivo se casaria apenas com a noiva, tá? Então, chegando o noivo, nesse local onde estava a noiva, todos saíam num cortejo, na direção onde iria se realizar o local, onde ia se realizar a cerimônia. Então, nesse cortejo ia a noiva, o noivo, as 10 virgens e o amigo do noivo, o precursor. Então, daí a necessidade das virgens, as madrinhas, estarem lá, cada uma com a sua lâmpada, para poder orientar, para poder iluminar o caminho até o local onde aconteceria o casamento. Chegando no local, o noivo, a noiva, acompanhada das madrinhas, do precursor do noivo, o casal ficava embaixo de uma tenda, de pano, tecido. O nome era cupá, e que simbolizava a futura casa onde o casal ficaria, né? Então aquela tenda é como se eles já estivessem dentro da casa, da nova casa, onde eles passariam a morar. A cerimônia durava cerca de 7 dias. A cerimônia do casamento, né? Porque simbolizava, numa das versões, simbolizava os dias da criação, né? Para o judeu existe muito simbolismo, é muito bonito isso. Então, o casamento durava 7 dias. Não podia faltar vinho.
vinho tinha que ter nos 7 dias, né? Vamos lembrar do episódio de Caná, nas bodas de Caná, quando acabou o vinho. E aí Maria, Jesus, acabou o vinho. Recordo-se desse episódio, né? Mãe, o que eu tenho com isso? Jesus, acabou o vinho. Aquela família do casamento era próxima de Maria. Dizem até que eram parentes. E aí ela preocupada com o vexame que a família daria. Jesus, acabou o vinho. Mulher, não chegou a hora ainda. Jesus, acabou o vinho, hein? E aí, mulher, o que eu faço? E aí é um episódio tão bonito que mostra a autoridade de uma mãe. E Maria em especial, meu Deus, né? Por quê? Porque Jesus diz, ainda não chegou minha hora. E Maria diz, pessoal, pegue as talhas aí, faça o que ele está falando. Que ele disse aí, vocês façam. E aí Jesus falou, pronto, como que eu vou escapar dessa? Pessoal, enche as talhas de água. E aí ele transforma em vinho. É como Jesus dizendo nesse episódio, mãe, ainda não chegou minha hora de começar, né? Esse trabalho, os milagres. E é como se Maria dissesse, e daí, Jesus? Eu sou tua mãe. E ele fez, né? Então, não podia faltar vinho. Na tradição judaica, tudo está muito recheado de simbolismos, que vinham de séculos e séculos. E existem várias explicações que auxiliam a entender essa forma de ser dos judeus, né? Alguns dizem, ainda dentro do Velho Testamento, que o homem deveria se casar com as leis de Moisés, a Torá, o Decálogo. Teria que se casar mais precisamente com a Torá, que Torá é Deus. Então, o homem tem que se casar com Deus, com a Torá. Essa ligação íntima, casar-se com Deus. Tanto que é amar a Deus sobre todas as coisas. Logo o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você se casa com aquilo que você ama mais. Nós fazemos isso, né? Casamos com a pessoa que amamos mais. Caso com a profissão que amo mais. Caso com os amigos que são mais próximos. Então, esse casamento é uma união íntima, é uma união forte, muito duradoura, né? Inquebrantável. Então, eles entendiam o casar também com casar com Deus. Essa ligação forte, muito bonita. Forte o bastante para afastar do povo, quando saiu lá do Egito, né? Recém-libertado do Egito. Então, forte o bastante esse amor para com Deus, esse casamento para com Deus, para afastar-se daquilo que eles viveram durante 416 anos, 412 anos, cativos no Egito. Tinha que se casar muito intimamente com o Deus para poder esquecer os outros deuses, os outros vícios do paganismo, né? Então, era preciso realmente estar ligado com Deus. Então, o casamento também era entendido dessa forma. É absurdo entender isso, casar com Deus. Não é, né? Nós vamos ver. Na tradição dos judeus, costuma-se falar que o primeiro casamento, já ouvi isso de rabinos falando, eu ouvi, dizendo que o primeiro casamento foi o de Deus com o povo judeu. É um casamento, uma ligação forte, íntima, né? Então o primeiro casamento foi Deus com o seu povo, tanto que entenderam mesmo como povo escolhido por Deus. Manifestação contida num livro de um profeta chamado Oséias. Olha que interessante. Profeta, o livro desse profeta Oséias, portanto, lá do Velho Testamento, né? Não é do Novo Testamento, então é do Velho Testamento, antes de Jesus. Oséias viveu por volta do século 8 antes de Cristo. Foi mais ou menos na época de Elias, do profeta Elias. Foi um período
ali aconteceu um período de divisão profunda entre os judeus. Lembram-se que eram 12 tribos e eles eram unidos. Acontece após a morte de Salomão, rei Salomão. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi e o terceiro, que era filho de Davi, Salomão. Então, aquele que era um reino só dos judeus, unificado, né, muito ligado, muito em sintonia, passou a ser dividido em 2 reinos, divididos entre si, portanto, né? O reino do norte, que ficou conhecido como o reino de Israel, que era composto de 10, das 12 tribos, 10 ficaram no reino de Israel, cuja capital era Samaria. E o outro era o reino do sul, que ficou conhecido como o reino de Judá, composto das outras 2 tribos, 10 no norte e 2 no sul. Essas 2 tribos, ou seja, esse reino do sul, ou seja, esse reino de Judá, a capital Jerusalém. O reino do norte eram aquelas 10 tribos, cuja capital lá era Samaria, começou a se desviar profundamente dos ensinamentos de Deus. Começou a se desgarrar, né? Vamos lembrar no episódio de Elias, o profeta Elias, que foi na mesma época e nesse mesmo reino, que era o reino de Israel do norte. Vamos lembrar que Elias, já tivemos oportunidade de falar alguma vez aí há muito tempo. Elias, obviamente, defendia o nosso Deus, o Deus único. Entretanto, em razão dessa mistura toda que foi acontecendo no reino do norte, se desviando do Deus, do ensinamento, começou a se perder. E aí um rei chamado Acabe, que era judeu, casou-se com uma mulher fenícia, Jezabel, e ali no local deles, ali em Monte Carmelo, bem às margens do mar Mediterrâneo, eles começaram a adorar, e já era prática, né, esse desvio, começar a adorar os deuses pagãos. E ali naquele local, eles adoravam ao deus Baal. E ficou aquela disputa, porque Elias provoca Acabe no sentido de provar qual era o verdadeiro Deus. Baal, ou nosso Deus, qual deles que é o verdadeiro Deus? Então, nessa disputa, eles fazem, até por orientação de Elias, fazem 2 altares, e um altar colocam uma oferenda, um animal, né, morto ali, sendo oferecido para o Deus. No altar de Baal, os sacerdotes, eram cerca de 400 e tantos sacerdotes, colocaram a sua oferenda ali para o deus Baal. E aí começam os adoradores de Baal, os sacerdotes, fazendo cantos, dançando, para ver se aquela oferenda era consumida. Nada. Não aconteceu nada. E aí chegou a vez de Elias. A sua oferenda naquele altar, Elias faz uma prece ao alto, e é narrado como Deus, né? Deus então manda um fogo, que seria um raio, mas que na verdade nós sabemos, né, que a espiritualidade, obviamente amando de Deus, porque Deus é a organização de tudo, que direciona espíritos, trabalham com os eventos da natureza, a chuva, o vento, o trovão, eles trabalham com isso. Então Elias faz a sua prece e de repente vem um raio e consome o seu sacrifício, aquele seu animalzinho que estava lá. E aí Elias ganhou, ficou provado, né, nessa narrativa, que o verdadeiro Deus era o Deus de Elias, e Elias pede como recompensa que os sacerdotes de Baal fossem levados à beira de um riozinho que fica na parte baixa, e esse rio chama-se Quizon, e ali, por determinação de Elias, os 400 e tantos sacerdotes são degolados.
diz que a água do riozinho ficou totalmente vermelha. E aí nós vamos ver, lei de causas e efeitos, Elias, que lá no século VIII, antes de Jesus, antes do Cristo, fez isso, mandou degolar. Ele, 8 séculos depois, na época de Jesus, ele vem como João Batista, e a sua morte foi também degolado, né? Então, nós vimos que começou a desviar, aquele povo do Reino do Norte começou a desviar. E esse livro de Oséias, esse profeta Oséias, também cheio de simbolismo, que era coisa dos judeus, né? O que Deus falava, ele era sobre uma relação promíscua do seu povo, que está narrado no livro de Oséias. Então o povo se perdeu. Está tudo mencionado ali no livro de Oséias. Então, vamos lá. Oséias vivia então nesse reino do norte, reino de Israel, numa época em que a corrupção, a injustiça e a apostasia, que é sair da verdadeira crença, corria solta, né? Então misturava sua crença com a crença de povos vizinhos. Gomer, que seria a mulher de Oséias, que teria sido a esposa dele, teria sido uma mulher infiel na narrativa, no livro do profeta Oséias. Deus teria então designado Oséias, nessa época, como um profeta no meio daquele povo. E o casamento deles, Oséias, com Gomer, teria um papel significativo na mensagem de Deus para todo o reino. Então Deus se aproveita de um casamento, Gomer, que era a mulher infiel, prostituta também, dito como prostituta. E Oséias tinha que trazer uma mensagem para o povo daquele reino, né? Então, se isso foi real ou figurado, depois de 2.800 anos não tem como, né, se comprovar isso aí. Mas de qualquer forma, Deus ordena que os dois se casassem, né? E ele acaba se casando então com uma mulher da prostituição. E que tivessem filhos desse relacionamento da prostituição. Porque a terra, está mencionado no livro de Oséias, porque a terra havia se prostituído, desviando-se do Senhor, desviando-se de Deus. Isso está em Oséias capítulo 1, versículo 2. Então, Gomer, que é a mulher de Oséias, e seus filhos se tornaram a figura da infidelidade dos israelitas para com Deus. Eles seguiam, portanto, outros deuses, né? Nós vimos lá o rei Acabe, que Elias deu um jeitinho nele. Estudiosos disso aí, dos textos, afirmam que o casamento Gomer e Oséias não teria sido real, mas também não atrapalha em nada. O que importa é a mensagem que foi passada. Dizem que seria apenas uma representação alegórica da infidelidade de Israel, do reino de Israel, para com Deus. Esse relacionamento, né, ilustrava a forma dramática do relacionamento do povo para com Deus. Então, o que está no livro de Oséias relata o que acontecia com o povo, de um modo geral, daquele reino do norte. Então, fica claro ali a traição do povo para com Deus. No livro de Oséias, diz que ele, o próprio Oséias, buscou recuperar a mulher, recuperar Gomer, tirá-la daquela vida de perdição, e que isso poderia significar Deus perdoando o mau caminhar do seu povo. Então, na figura de Oséias, eles colocaram a figura de Deus perdoando o povo. Oséias perdoando Gomer, Deus perdoando o povo por aquilo que fez, né? Então, a partir daí era renovar a aliança de outrora, aproximar-se novamente de Deus. E então, nós vamos ver
narrado nesse livro de Oséias, do profeta Oséias, o matrimônio de Deus com o seu povo. Casamento de Deus com o povo, tá? Vamos lá. Quem quiser procurar no livro de Oséias, no Velho Testamento, capítulo 2, versículos 13 ao 23. Nós vamos cortar algumas coisinhas aqui para não ir muito longe. Isso aqui são palavras atribuídas a Deus, né? Que Oséias colocou no seu livro como Deus falando isso. E diz assim: castigá-la-ei pelos dias dos balins, dos deuses, né? Nos quais lhes queimou incenso, aquela adoração, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então ele estava dizendo, ó, o povo se prostituiu, né? E se esqueceu de mim, Deus falando. Portanto, Deus continua falando: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, Deus ia atrair aquele povo, levar para o deserto e poder falar ao coração. Podemos entender, né? Tudo leva a possibilidade de entendimento. Aquele povo no deserto é árido, é sofrido, as pessoas passam por dificuldades no deserto, a falta da água, do alimento, enfim, um monte de coisas. Deus falando: levarei para o deserto, ou eles sofrerão, eles padecerão, tá? Tem outras coisas, mas ele diz: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, se reportando ao povo, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, meu marido. Ou seja, dá a entender que ele estava se reportando à necessidade de um casamento, de uma união forte, firme, que havia se rompido. Então, me chame de marido, case-se comigo, mas de uma maneira forte, que não quebre mais. E aí ele diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre. Deus falando. Então, você, povo, vai se casar comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E no finalzinho, ele diz assim: e eu direi àquele que não era meu povo, ou seja, tinha se desviado, tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Olha que bonito o casamento que aconteceu. Era a visão que eles tinham do casamento. Então, nós vamos ver, esse era o casamento judeu. Agora vamos ver, não vai dar tempo hoje, óbvio. Na semana que vem falaremos das 10 virgens. Era um casamento judeu, e o que aconteceu? O que significava tudo isso? Por que estava sem óleo a lâmpada? Por que era preciso ter o óleo na lâmpada? E aí nós vamos entender mais o que significa a parábola das 10 virgens. Combinado? Então, semana que vem, novamente juntos, tá? Aí a parábola das 10 virgens. Um grande abraço aí, antes de encerrarmos, Alceia, Francisca, Elizabeth, Renata, Tabita Rodrigues, Cláudia Correia, Nicolas Roseli. Oh, tudo bem, Nicolas? Sandra. Vamos encerrando então? Vamos fechar os nossos olhos e a nossa frente. A figura de Jesus sempre. E vamos falar. Queremos nos casar com Jesus. Nos casar com a mensagem de Jesus. Nos casar com Deus. Nos casar com a obra de Deus. Com a beleza desse Deus. Só que, para se casar, é preciso conhecer a outra parte. Se não conhecemos a outra parte, nunca terá um casamento
direto, firme. Precisamos conhecer o outro lado. Então, queremos nos casar com Jesus, com o ensinamento dele. Temos que estudar. Temos que nos aprofundar. Temos que raciocinar. Temos que vasculhar isso tudo, para que entendamos cada vez mais toda essa beleza, para que esse casamento seja firme, não duradouro, seja eterno, eterno, que nunca mais cesse. Obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos que você nos deixa. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, pessoal. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? Gratidão também, Sandra, todos vocês. E que a semana que vem possamos falar das 10 virgens, tá? Até a semana que vem. Um grande abraço e vamos continuar nos cuidando, né? Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. E obrigado pela paciência, tá? Tchau, tchau, pessoal.